Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz a todos, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar sobre os mistérios do tempo, tá? Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de contar para vocês, é o seguinte. Todo mundo fica com essas histórias de viagem do tempo. Quando a gente começa, fisicamente, cientificamente falando, estudar o tempo, tá? Entender o significado do tempo, é o seguinte. O que os povos antigos entendiam sobre tempo? Como que o conceito de tempo ele veio ao longo da história da humanidade? Para vocês entenderem que o tempo ele é simplesmente um conceito, ele não é uma realidade física no universo, que você possa manipulá-lo ao seu bel prazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os antigos, né, aqui na Terra, os povos mais antigos, desde os mais primitivos, eles observavam um fenômeno: dia e noite. Por mais primitivo que seja, você via o sol subir, brilhar, escurecer não total, no outro dia luz de novo e assim por diante. Então, existia uma coisa que nós chamamos de movimento cíclico. Ó, movimentos cíclicos repetitivos. Se é ciclo, tem que ser repetitivo, né? Já é redundante, um pleonasmo aqui, mas eu vou reforçar esse pleonasmo, que é para vocês entenderem. Ok? Então, o próprio girar da Terra, a Terra é um corpo que ela tem uma velocidade rotacional constante. Então, é como se o Sol estivesse parado aqui, né, praticamente, né, e a Terra estando a uma certa distância do Sol e girando, né, com uma velocidade constante, uma velocidade angular constante, eu vejo o Sol todos os dias ciclicamente passar, né? Então, isso vai dar uma noção para mim, quando o Sol nasce, se põe e tal, né? A gente vai ter uma noção que algo está passando. Mas isso é uma noção. Por quê? Eu posso quebrar essa noção simplesmente se um dia a Terra parar de girar. Para de girar a Terra, o que acontece? O Sol fica parado lá, não sai do lugar mais, praticamente. Ele vai ter uma mudança muito lenta, porque a Terra está girando em torno do Sol, né? Mas, por exemplo, eu tenho um planeta no sistema solar que é uma desgraça em termos temporal, porque é o seguinte, né? Você imagina um planeta agora, né? Tá aqui o Sol, tá a linha da eclíptica do Sol, né? E você tem um planeta cujo eixo de rotação é assim. Ele gira assim, ele não gira assim. E nós temos esse planeta. Você sabe qual que é? Ou seja, ele fica virando aqui e o Sol nunca sai do lugar. Você não tem noção de dia e de noite lá. Hã? Não, você pode estar em qualquer lugar. Você está aqui, ó. O cara que está do outro lado do Sol, o cara que está aqui, ele só vê a noite. Fica noite pra cacete. E como ele é um planeta que está longe do Sol, não, nem aqui vai ter vida, porque ele é um planeta, a gente chama de um gigante gasoso, mas ele podia não ser, né? Então você teria uma parte muito congelada e escura e uma parte muito quente, sempre voltada para o Sol. Não teria noite. Então você não tem esse padrão que você poderia chamar de temporal, dia e noite. É claro que esse planeta está dando uma volta em torno do Sol. Quando ele chegar do outro lado do Sol, tudo se inverte, entendeu? O que acontece aí? Aquele lado que era totalmente escuro e frio, volta, esquenta, e esse lado que era totalmente quente, né, vai virar. Olha que merda. Né? Carlão, que planeta que é assim no nosso sistema solar? Urano, muito bem. Ó. Oh. Então, o conceito de tempo
está muito na cabeça do ser humano, está muito conectada a eventos cíclicos astronômicos, inclusive. Por exemplo, como que ele surgiu na ideia de estabelecer uma coordenada espacial? Uma coordenada não espacial, uma coordenada, né? Por exemplo, o índio, né? Chegava assim para você, o índio americano, né? Nós vamos encontrar na beira do rio. Então você dá a coordenada espacial. Na beira daquele rio, assim assado, nós vamos marcar um encontro. Aí vem aquela pergunta, quando? Ele fala, daqui a 3 sóis. Que significa o quê? 3 dias, muito bem. Então daqui a 3 dias, aí você pode marcar. Quando o sol tiver a pina em minha cabeça, esse vai ser o momento de nosso encontro na beira do rio. Então eu dou uma coordenada, né, espacial. A coordenada espacial é o lugar exato aonde eu quero ter esse encontro com você. E a coordenada temporal, né, é quando nós vamos estabelecer esse encontro. Ok? Vocês têm que entender uma coisa. Nunca, 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 nesse conceito, eu posso encontrar alguém antes. O tempo ele só anda de um jeito, a Terra não para de girar, ela fica assim, constante, ó. Eu não posso encontrar você ontem. Vocês estão entendendo a ilógica de viagem no tempo? Porque o tempo ele não é uma entidade real. Ele é algo que aconteceu no universo, Deus estabelecendo um movimento ciclo de alguma coisa. Agora, uma outra coisa que estabelece um ciclo também, maior, né, é o ciclo da Lua. A Lua é um objeto muito grande no céu para todo mundo. E a Lua, quando as pessoas começam a observar, ora, ela está muito brilhante, totalmente iluminada no céu. E aí, ela vai caindo, e chega uma hora que ela desaparece, não aparece mais no céu. Sumiu, foi embora, desgraçada. Mas ela está no céu, né? Não foi. Aí depois ela começa a iluminar de novo até voltar ao ciclo de lua cheia novamente. Então, entre uma lua cheia e outra, isso dá em torno de 28 dias. 28 dias achando que um sol é um dia, né? Daqui 2 sóis, 3 sóis, 4 sóis, né? Então, quando o índio queria marcar um encontro com você mais distante, ele falava assim, daqui a 2 luas nós vamos nos encontrar. Daqui 2 luas é o quê? 2 meses. Não é 14 dias, não, daqui a 2 meses. A lua inteira, daqui 2 luas toda, total. Então, daqui 2 meses. Agora, vamos supor, né, que eu tirasse você da Terra e colocasse você numa nave espacial e ela quebrou a nave espacial. Ela fica parada no espaço, você não tem nenhum referencial por perto de você que possa estabelecer um ciclo. Você sempre vai pensar como é que está o ciclo da Terra. É por isso que o comandante da Enterprise, Capitão James Tiberius Kirk, né, toda vez que começava, ele vai fazer o diário de bordo. Ele fala assim, diário de bordo, data estelar 58.945. Ele não dava o ano terrestre, nem a hora terrestre que ele estava fazendo, porque ele estava no meio do espaço. Que referencial ele vai usar para medir tempo? Ele já não pode mais usar o referencial da Terra. Ele tem que usar um referencial, um marco. Só que eles não falam qual marco que eles estão usando. Você está entendendo? Ele só cria data estelar. Então ele vai ter uma estrela de referência. Ele vai ter um ponto de referência na galáxia, na qual ele vai poder medir tempo. E toda a frota estelar vai ter que medir em relação àquilo. Como nós no meridiano de Greenwich. Nós todos, o planeta Terra inteiro usa o nosso marco de hora no meridiano de Greenwich, da Inglaterra. Senão vira uma zona. Cada um marca um horário diferente. Você está entendendo? É ter um referencial, todo mundo vai ter aquele referencial específico. Né? Que é 0 hora. 0 hora é em relação ao meridiano de Greenwich. Por isso que fala horário de Brasília, horário de, né, tal, defasado. Porque a Terra está girando, cada um marca um horário diferente. Né? Então,
ao longo de toda essa discussão que eu quero fazer com vocês, a pergunta é, o que é o tempo? Né? O que é o tempo? Ele é uma entidade real? Ou ele é uma entidade psicológica? A pergunta é, o tempo passa? Essas são as questões mais científicas da coisa. Isaac Newton, lá atrás, e os próprios primeiros físicos da época, né, Galileu Galilei, todo esse pessoal que começou a criar uma visão mais matemática, mais científica disso tudo, estabeleceu 2 princípios básicos para construir a ciência, construir a física. Né? Ele escolheu 2 conceitos interessantes, que vêm de Isaac Newton e vem primeiro de Galileu. Não sei se vocês sabem, mas o Galileu é anterior a Newton. Assim que morre Galileu, nasce Newton. É umas coisas desse tipo. Né? Então, ele tinha duas definições para essas 2 grandezas, o espaço e o tempo. Eles achavam que o espaço era uma entidade totalmente absoluta. Tá? Imutável. E totalmente inerte. E totalmente em repouso. Era apenas um vazio, um nada, na qual todos os eventos da matéria se realizavam. Era um palco onde todos os eventos materiais se realizavam. A matéria se manifestava. Ok? Muito bem. Agora, isso aí vem desde a época dos gregos, dos pitagóricos, dos euclidianos da vida. E o tempo? Tempo é exatamente como um rio, olha que interessante, ó. Como um rio que flui constantemente em uma única direção, e sempre com a mesma velocidade, em todo o universo. E nada o afeta, nada o afeta. Ele é inerte também a qualquer situação, qualquer evento cósmico que possa acontecer, o tempo ele é imutável. Portanto, mais uma vez, ele vai ser uma entidade absoluta. Ou seja, da mesma forma que o espaço, nada altera o espaço, ele é totalmente inerte, totalmente um vazio, um vácuo total, onde é um palco de vento das manifestações materiais. E o tempo é uma entidade que flui num único sentido, e esse sentido é dado nesse conceito humano de passado, presente e futuro. Flui sempre com a mesma velocidade, com a mesma fluidez, e nada o altera, nada o afeta. Ok? Então, assim foram escritas, com esses 2 conceitos, a base fundamental de todas as definições das leis de Galileu e, posteriormente, as leis da mecânica newtoniana. Ok? Galileu, pela primeira vez, ele começou a criar o conceito de relacionar grandezas. Relacionar grandezas. A partir do momento que Galileu relacionou a grandeza espaço sobre tempo, intervalo de espaço sobre tempo, ele obteve uma coisa que se chamou velocidade média. Velocidade foi uma definição.
As pessoas corriam mais rápido, corriam mais devagar, aquelas disputas, né? Já tinha a palavra velocidade, mas nunca escrito de uma forma matemática e aritmética, e estabelecendo a relação entre duas grandezas. Ok? Aí, a partir daí, ele escreve a sua primeira equação de movimento, que é o chamado primeiro tipo de movimento a ser estudado, que é o movimento totalmente uniforme, né? Que é a famosa equação de V igual a V0 mais VT. Não, está errado aqui. S igual a S0 mais VT. Então, quem escreveu isso é Galileu, tá? Isso aqui não foi Newton, não. Isso aqui é tudo Galileu que fez. E aí Galileu também, né, quando vai estudar um movimento acelerado da queda livre dos corpos com aceleração constante, ele estabelece essa equação aqui, ó. Vocês perceberam que essa equação é exatamente essa? Mais o fator que vai entrar, que é a aceleração. Mais meio gt ao quadrado. Onde esse t é exatamente o tempo medido segundo um referencial que você vai estabelecer. Aí o tempo ele é relativo porque você estabelece um referencial, né? Que velocidade vai ter seu tempo, vai ser um dia, vai ser um mês, vai ser a noite. Que tipo de tempo você vai usar para medir? Que tipo de movimento cíclico você vai usar para medir? Bom, só que na época do Galileu havia um problema. Não tinha relógio. E principalmente relógio de precisão. Né? Então, o Galileu tentou resolver esse problema fazendo um relógio, pegando uma lata d'água, fazendo um furo e contando os pingos. Então, toda a experiência que ele ia fazer, ele tinha que levar a lata d'água dele, né? E pedir para um baianinho ficar lá contando os pingos. O relógio do era um baianinho, ficava lá, 1 pingo, 2 pingos, 3 pingos, 4 pingos, 5 pingos, né? A marcação de tempo era o número de pingo. Só que tinha um problema, né? Que o problema era esse, né? Depois que ele descobre, com o tempo, descobre isso, né? Que ele pega uma lata, se ele pegar uma lata aqui, certo? Ele faz um furinho aqui embaixo e começa a cair as gotas d'água, certo? As gotinhas d'água. Só que conforme o nível da água aqui, ele vai baixando, a pressão da água sobre o fundo do recipiente começa a mudar. E o relógio dele começa a atrasar. A gota começa a pingar mais devagar. Né? Então o relógio, todos vocês aprenderam, segundo o grande filósofo Adoniran Barbosa, que relógio que atrasa não adianta. Né? Então, você tem que ter um relógio preciso. Aí ele começou a fazer uma combinação, né, de várias latas d'água para sempre manter a última, que tem o furinho, sempre no mesmo nível. Entendeu? Né? Aí imagina tão bom para você levar o relógio de vocês medirem as pesquisas dele. Né? Vocês têm um reloginho de pulso aí tão sofisticado, né, e ainda ficar reclamando. Né? Bom, aí, olha a sacação dele. Um dia, ele precisava medir tempo. Um dia não tinha o que fazer, foi na igreja, né? Estava lá na missa na igreja. Olha a inteligência do cara. Aí bateu um pé de vento na igreja. Então uma ventania na igreja, né? Aquela parece nave de ET, anjos que vem voando, né? Postando corrida. E o candelabro da igreja, que era muito grande, começa a dar faz aquele balanço por causa do vento. Né? E ele começa a olhar aquela merda lá e falou, né? Calaio, né? Pegou o pulso dele, começou a medir a oscilação do pêndulo. Falou, pô, muito interessante. Saiu correndo e foi na casa dele fazer uma pesquisa com os pêndulos. Aí, ele conseguiu, a partir daí, construir um dos relógios mais precisos da época, né? Que é o famoso relógio pendular. Né? Então, ele estabeleceu exatamente esse processo aqui de um pêndulo que oscila, né? Esse pêndulo ele começa a fazer isso aqui. Eu quero que vocês entendam, não importa se você jogar a bolinha daqui do alto ou aqui do baixo, sempre o tempo que ela vai fazer para fazer uma oscilação completa é sempre o mesmo. Não depende então, né? Não depende da amplitude, se você vai mais para cá ou mais se você solta devagar aqui.
Então, isso foi uma sacação. Então, ele percebeu, né, ele fez matematicamente, isso aqui é L, comprimento do pêndulo. A massa desse objeto aqui também não influencia, você pode colocar qualquer massa, só vai depender de duas grandezas. T é igual a raiz... 2π raiz quadrada de L sobre G. Essa é a fórmula que ele descobriu do período de oscilação do pêndulo. Aí o que ele fez? Ele associou a esse movimento aqui, ó, vai e vem, um eixo, um sistema de engrenagem. E aqui ele botou alguém fazendo isso aqui, ó, para não parar. O relógio ele nunca ia parar, não importa se vai mais para lá ou mais para cá, o tempo nunca vai mudar. E aí ele fez o sistema de engrenagem e associou o ponteiro. Cada tec que dava era um intervalo de tempo que ele podia medir, né? Podia ser minutos, segundos, horas. Isso aí foi definido, né? Lá dos antigos, a marcação temporal também, ela utiliza, como você usa um movimento circular, você está estabelecendo dentro de um círculo, é por isso que eles dividiram a circunferência em 12 partes, que é mais fácil do que dividir em 10. Por isso que o relógio tem 12 partes, não tem 20, 100, 10. E os minutos em 60 segundos, que é a divisão por 360, né? É mais fácil de dizer uma circunferência em 360 do que em qualquer outra parte, né? Entendeu? Essas divisões é que fazem com que a hora tenha 60 minutos, que a base fica sexagemal depois. Ela não é uma base decimal. Então, olha a genialidade desses caras. Mas não se esqueçam, o que ele estava fazendo é encontrar um movimento periódico. Esse movimento periódico é um movimento periódico, não tem nada a ver com o tempo galáctico, com o tempo universal. Se você pegar esse relógio dele e levar para a Lua, melou. Porque depende do G, né? O G vai mudar, o relógio dele vai ter outra marcação periodal. Né? Não vai marcar a hora exata. Entendeu? E outra, tudo que você mede é medida de tempo, não é o tempo. Medir tempo é uma coisa. Agora, entender o que é o tempo como uma grandeza física é outra história completamente diferente.